Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat, pelo site www.esportemais.tv, nesta quinta-feira, 5 de janeiro de 2012. Rapaz, esse estúdio aqui tá liso, é nego caindo para lá e para cá. Boa tarde, João. Boa tarde, Ademar. Um abraço à galera do esporte. Boa tarde, Renata. Oi, Ademar. Um abraço ao pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais e através do nosso site esportemais.tv. Você já sabe, tem um mural de recados, tem vídeos do programa exibidos durante a semana, tem galeria de fotos também, viu, Ademar? Ok, vamos começar então o programa de hoje falando justamente da Copa São Paulo de Futebol Sub-18. Ontem, mais alguns jogos foram realizados por esta competição na sua primeira rodada, que será concluída no dia de hoje. Vamos conferir, vamos lá. Pelo grupo B, Linense 5, Marília 1, Atlético Paranaense 3, Sinop 2. Grupo F, Monte Azul 5, Botafogo de São Paulo 0, Porto de Pernambuco 2, Gama 1. Grupo H, Sumaré 0, Paulista 3, Fortaleza 2, Goiânia também 2. Pelo grupo J, Red Bull Brasil 2, Portuguesa 3, Vitória 4, Sertãozinho de São Paulo 0. Grupo L, São Bernardo 1, Noroeste também 1, Paraná Clube 1, Atlético Acreano 3. Grupo M, Juventus de São Paulo 6, Desportiva do Espírito Santo 0, Corinthians 9, Santos da Paraíba 0. Grupo N, Brasília de São Paulo 0, Guarani 1, Goiás 6, Flamengo do Piauí 1. Grupo R, Desportivo Brasil 2, Criciúma também 2, Atlético Mineiro 1, CRB 0. Grupo S, Grupo Osasco 3, Bragantino 1. Grêmio 5, Oratório 0. Grupo U, Grêmio Barueri 1, Sergipe 0. São Paulo 10, Palmas 0. Grupo V, Tabuão da Serra 0, São Caetano 4. Curitiba 5, CSA 1. Grupo W, São José 2, Vila Nova de Goiás 1, Botafogo 2, Americano do Maranhão 0. Grupo X, Flamengo de São Paulo 2, Ponte Preta 1, Figueirense 1, Nacional do Amazonas 0. Na rodada de ontem, nos jogos de ontem, duas grandes goleadas, né? Uma de 9 e uma de 10. É gols para ninguém botar defesa, né, Gilmar? E os grandes continuam ganhando, né, Ademar? Vencendo. Ontem o Corinthians ganhou, o São Paulo também goleou, o Goiás venceu, o Grêmio, o Botafogo. Aliás, eu vi um pouco do jogo do Botafogo, né, do Rio de Janeiro com o Americano, de Bacabal, lá do Maranhão. O Botafogo fez 2-0 na partida de ontem. Não foi um placar tão elástico, né, como fizeram o Grêmio, que ganhou de 5, o Goiás, que ganhou de 6-1, o São Paulo, que fez 10-0 no Palmas, o Corinthians, que ganhou do Santos da Paraíba de 9-0, mas o Botafogo fez a parte dele, começou vencendo na Copinha. Aliás, é a segunda goleada nessa competição, né? Assim, em termos de participação do Tocantinense. O Grupo também já havia levado de 9 uma vez, né, Gilmar? O Grupo levou de 9, o Palmas levou de 10, né? Se continuar assim, vai subir, né? O Grupo I levou de 9, levou de 7, levou de 8. Né? O Palmas tomou de 10 agora. O Palmas entra aí para a história como a equipe que tomou a maior goleada das equipes tocantinenses na Copa São Paulo, né? Por enquanto, né? Pode vir mais aí pela frente. Ok. Então vamos ver, né? Vamos rever aí os gols sofridos pelo Palmas. O time do São Paulo até parece que estava passeando em campo. Vamos conferir, vamos lá. Pela primeira rodada da Copa São Paulo, o Grupo U, o Palmas foi goleado pelo São Paulo na Arena Barueri. Logo aos 4 minutos, João Felipe lançou para Ademilson fazer 1-0 para o tricolor paulista. 1 minuto depois, o mesmo Ademilson foi derrubado na área. Pênalti para o São Paulo. Bruno cobrou rasteiro e ampliou para 2-0. O terceiro do time paulista foi de Lucas. Ele aproveitou o rebote do goleiro Gleidson e marcou 3-0. Guilherme fez o quarto para o São Paulo. Antes do intervalo, o tricolor ainda fez o quinto. Após escanteio da esquerda, o zagueiro Marcelo desviou de cabeça e João Felipe empurrou para o gol. São Paulo 5-0. No segundo tempo, Ademilson marcou o segundo dele. Foi o sexto do São Paulo. O atacante Ademilson fez mais um. São Paulo 7-0. Hugo Rodrigues ampliou para o São Paulo, agora 8-0. Não perca a conta. O nono foi de Bruno. Ele aproveitou o vacilo do goleiro Gleidson e tocou de leve para marcar 9-0 São Paulo. Não brinca, não.
No finalzinho do jogo, João Felipe bateu de pé esquerdo de fora da área e fechou o placar. Final de partida em Barueri, São Paulo 10, Palmas 0. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Sergipe. Já o Palmas vai pegar o Grêmio Barueri. Era uma demonstração realmente muito clara de que o São Paulo estava passeando em campo, não tinha adversário pela frente, né, Gilmar? A diferença é muito grande, né, Ademar, de um time do nível do São Paulo Futebol Clube, do Corinthians, que também goleou ontem o Santos da Paraíba por 9-0, de um Grêmio, de um Internacional, de um Flamengo, né, que é o atual campeão da Copinha, se bem que estreou empatando apenas na primeira rodada em 0-0, mas a diferença de preparação, essa molecada joga o ano inteiro praticamente, né? Enquanto o Palmas, as equipes tocantinenses que têm participado da Copa São Paulo, não só os tocantinenses, mas atletas também e equipes de outros estados que não têm futebol o ano inteiro. Então a diferença é muito grande, a preparação do São Paulo é muito bem feita, né? O São Paulo aposta muito nas categorias de base, a cada ano está revelando aí jogadores, talentos, né? E então a diferença é muito grande aí. O Palmas ontem acabou sendo goleado pelo São Paulo pelo placar de 10-0, como eu disse, foi a maior goleada sofrida por um tocantinense. Quem concorda com a sua opinião, Gilmar, é o Carlos aqui no nosso site. Ele diz: a goleada do São Paulo em cima do Palmas ontem não foi surpresa para ninguém, pois o São Paulo é o time que tem mais estruturado da América do Sul aqui, segundo ele. E o Palmas, quem que é? Não joga o ano inteiro, é desorganizado. Ele diz: vamos se organizar, Palmas Futebol e Regatas. Olha, a gente tem que reconhecer aqui o mérito das grandes equipes, como o São Paulo, é claro. Agora, nós precisamos mudar a nossa maneira de trabalhar com a garotada. Precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Primeiro é o seguinte, no nosso campeonato sub-18 aqui, por exemplo, o Tocantinópolis foi o campeão este ano do sub-18, vai representar o Tocantins só o ano que vem, em 2013. Daqueles jogadores que foram campeão pelo Tocantinópolis, talvez nenhum vai pertencer à equipe que vai representar o Tocantins na Taça São Paulo no ano que vem. Ou nós mudamos a nossa maneira de classificar a equipe, o time classifica e vá para a Taça São Paulo de imediato. Quer dizer, ao invés de ir um time que foi campeão no ano passado, no ano anterior, em 2010, por exemplo, para a Taça São Paulo agora, que fosse então o último campeão, no caso do Tocantinópolis, porque pelo menos estava aí mais entrosado, acabou a competição, já entra na Taça São Paulo, ou então mudamos o nosso campeonato. Já que a Taça São Paulo é sub-18, vamos fazer um campeonato então sub-16, que esse time sub-16, o campeão possa ser mantido, os mesmos jogadores, para no ano seguinte representar o estado. Aí ele estaria com idade para representar bem, o time estaria mais entrosado. Agora, eu acho que o melhor mesmo é como faz Goiás. Goiás, quando sai lá a tabela da Taça São Paulo, está lá, representantes goianos, mesmo que não tiver terminado o campeonato goiano, mas pelo menos os representantes. Então o time sai. Por que o São Paulo ganhou de 6? Aliás, o Goiás ganhou de 6. Talvez por isso, porque o Goiás acabou de sair de uma competição sub-18 e foi para a Taça São Paulo. Manteve-se a mesma equipe, manteve-se o mesmo trabalho. Então, se a gente não mudar essa maneira do nosso campeonato, ou então da nossa forma de disputa, nós vamos continuar sendo chacota para o povo lá fora. Com relação ao time do Goiás, Ademar, que você falou, né, que de repente saiu de uma competição goiana e já entrou direto aí na Copa São Paulo, o Goiás aposta muito também nas categorias de base. Aliás, claro, um trabalho que é muito bem feito lá na Serrinha, né, no campo do Goiás. Olha, o Zé Wilson ligou aqui, realmente fez uma boa observação com relação à Taça São Paulo. Embora o Palmas tenha garantido o direito de disputar a Taça São Paulo no ano de 2010, e disputou agora em 2012, está disputando agora, mas o Palmas participou do Campeonato Sub-18 de 2011, que terminou já no final do ano, foi vice-campeão, perdendo o título para o Tocantinópolis. Então, para o Palmas não serve essa desculpa, porque o Palmas era para estar entrosado, se não tivesse sido feita a besteira que a diretoria fez. Essa tal de parceria, de trazer esse pessoal de fora, né, que não acrescentou nada. O time que disputou o campeonato aqui praticamente não foi o mesmo que foi para São Paulo. Escreveram jogadores de outros empresários, tentando botar gente lá para aparecer e que não tinha futebol para isso, né? E agora já há um acordo firmado com o Tocantinópolis, com o Fabion, que é o prefeito de Tocantinópolis, com ainda o deputado estadual, o irmão do Fabion, o ex-prefeito José Bonifácio, de que o Tocantinópolis, o ano que vem, vai mandar só tocantinense. E que se for só tocantinense, a imprensa, a federação, todo mundo vai estar ao lado do Tocantinópolis. É para parar com isso, porque o Tocantinópolis também já alugou a barriga uma vez. Araguaína, todo mundo já foi barriga de aluguel, espécie de time tudo, para chegar lá para fazer besteira.
Então vamos, como diz o Tonhão me ligou ontem, que faça uma seleção tocantinense na época de isso, se for o caso, para jogador de um, de outro, e vai. O Maranhão, o Tozinho, por exemplo, na época, que foram revelados, é porque o Gurupi formou uma meia seleção que conseguiu, então, revelar o Maranhão, lateral direito, e o Tozinho, justamente na Taça São Paulo. O Luca também é outro exemplo. Foi outro exemplo, o Luca. O Railon é outro exemplo, que depois até esteve no São Paulo. Aí o Janaí Lopes. Janaí Lopes ficou só no quase, né? Só no quase. Ontem a diretoria do Gurupi resolveu, então, contratar o Everton Goiano, aquele mesmo que estava como técnico no Rio Branco e que jogou no campeonato da Série D, aqui, da Série C, contra o Araguaína, ganhou inclusive em Araguaína de 2-0. Então o Everton Goiano é o novo técnico do Gurupi, foi contratado ontem à noite. Vamos até por telefone, até Goiânia, para conversar com o novo técnico do Gurupi. Boa tarde, Everton, como vai? Boa tarde, satisfação muito grande poder falar com você, Ademar, com todos aí da TV que acompanha bem aí todo o futebol, não só o futebol, mas todas as notícias aí do Tocantins. Fui procurado aí pelo Castilho, né? Teve o acerto financeiro, acertei com a equipe do Gurupi e, como você frisou, a gente espera poder ir para o Tocantins e, no mínimo, não decepcionar e poder fazer uma boa campanha para levantar cada vez mais o futebol do Tocantins, sabendo já da força que tem as equipes aí do Tocantins. A gente acompanha bem também o futebol tocantinense, principalmente depois da arrancada do Palmas para frente, a gente acompanhando todos esses jogadores, acompanha onde esses jogadores estão passando e a gente conhece todo o futebol brasileiro. E é lógico que a gente procura acompanhar também o futebol tocantinense, né? Acompanha a equipe do Tocantinópolis, a equipe do Palmas, a equipe do Tocantins, aí a nova equipe que foi fundada, né? A equipe do Gurupi, do Araguaína. A gente teve aí o ano passado, jogou contra a equipe do Araguaína, a gente estava no Rio Branco do Acre, né? E a gente acabou indo aí jogar contra o Araguaína, jogou contra o Águia de Marabá, que fica bem próximo. Enfim, a gente procura acompanhar o futebol brasileiro num todo, porque a gente sabe que bons jogadores tem em todo o Brasil. A intenção, conversando com o Wilson a priori, ele procurar manter essa base que aí tem, parece com 14 a 15 jogadores, é lógico que vai depender da renovação de contratos, mas a gente espera que renove, porque em vez da gente levar aí 25, 30 jogadores, é lógico que o importante é ter essa base para ter o início, né? E aí a gente já fica com a espinha dorsal montada para a gente poder dar o pontapé, mas a intenção é que ele renove o mais rápido possível com esses jogadores e aí a gente levar poucas peças, procurar, é lógico, errar o mínimo possível para que esses jogadores possam encaixar, para que a equipe possa fazer uma boa Copa do Brasil e, é lógico, um bom estadual. A apresentação está marcada para o dia 26, né? Com um mês, para trabalhar um mês aí para a estreia da competição, mas a gente deve aparecer aí em torno aí do dia 20, mais ou menos, a gente já deve estar na cidade para a gente ir agilizando o problema de pré-temporada, apresentação de todos esses jogadores, e a gente espera poder montar o mais rápido essa equipe, errar o mínimo possível para que a gente possa, por que não, fazer um bom trabalho aí na equipe do Gurupi. Obrigado, eu que agradeço e a gente espera poder contar com o apoio da torcida, com o apoio de vocês da imprensa, né? E é lógico que a gente tem essa confiança da diretoria para que a gente possa realizar aí um grande trabalho. Beleza, Everton. Beleza. Muito obrigado, então, pela entrevista. O Everton está em Goiânia. Hoje conseguimos localizar num clube de férias. Foi levar os seus garotos ao clube, aproveitando as férias, né? E ele já curtindo as suas férias, que há muito tempo que não curtia férias com a família, porque normalmente elas assumiam a equipe e tinha começado os treinamentos ainda no mês de dezembro, janeiro, mas que agora deu uma trégua. Foi a Belém, acertou com o Paysandu, mas aí houve um problema lá, o presidente pagou tudo para ele, a viagem e tal, mas aí parece que a outra diretoria quer o afastamento desse presidente, não sei, mais ou menos assim. Aí voltou para Goiânia. Tem um rolo lá, né? Deu um rolo e ele voltou e entrou na parada, preferiu entre o Paraná Clube e o Gurupi, vir para o Gurupi. O Paraná que está na segunda divisão? Paranaense? Pois é. Então preferiu, porque aqui é Copa Brasil, tem o Campeonato Estadual, e é um outro terreno que ele ainda não trabalhou e que pretende, uma outra praça que ele pretende mostrar o seu serviço. E mais uma vez, né, Ademar, a diretoria do Gurupi, através do Wilson Castilho, conseguiu driblar muita gente, né?
Roberto Oliveira, que era o nome preferido. Né? Não veio o Roberto, ficaram falando que era o Janaí. Aliás, não é o primeiro ano, não é o primeiro início de temporada que o Castilho faz isso. Né? Em 2010 foi assim também. Ele anunciou o nome e tal, e aí, de repente, acabou surgindo outro. Né? Agora, em 2012, da mesma forma. Ou seja, Roberto Oliveira era o preferido. O Janaí Lopes, né, seria o outro camarada que poderia assumir aí o time do Grupo Esporte Clube. De repente, ontem à noite, foi anunciado o Everton Goiano. Pois é, o Wilson Castilho justificou dizendo que ele era a favor do Janaír, mas que tinha parte da diretoria, a maioria achava que deveria ser um treinador mais rotado, mais conhecido, então por isso acabaram acertando aí com o Everton Goiano. Mas ninguém sabia, né? Anunciou o pessoal da diretoria que o Everton também estava sendo sondado, estava sendo procurado, estava em negociações, estava namorando, né, o grupo. A verdade é que o Roberto Oliveira está com moral com o grupo. Ele não pôde vir, né, mas indicou o Everton. O Everton se apresenta então no fim do mês, Ademar, vai ter aproximadamente... Ele chega dia 20, vai organizar a casa. Ajustar as coisas, né? Isso. A apresentação do elenco no dia 26. Isso, então vai ter aí um mês, né, para preparar o time para a estreia no Campeonato Estadual. É dia 25 do mês que vem aqui em Palmas, no Newton Santos com o Tocantins. E depois, no dia 7, o grupo estreia na Copa do Brasil com o Atlético Clube Goianiense. E com o anúncio, Ademar, a confirmação do Everton Goiano, a metade dos times tocantinenses que vão disputar o Campeonato Estadual já tem treinadores confirmados, não é? O Grupi com o Everton Goiano, Tocantinópolis tem o Neto, o Tomás Abreu no Tocantins e o Guaraí com o Bugrão. Então, faltando aí o Interporto, Paraíso, Palmas e o Colinas para anunciar o nome dos treinadores. E quando começa o Campeonato Estadual Amador de Tem essa informação? De acordo com o pessoal da Federação, Renata, deve começar na semana que vem, no fim da semana que vem. As equipes têm até amanhã para confirmar, né, Ademar, através da carta de adesão. E aí a Federação deve divulgar, então, logo a tabela da competição para que na próxima semana possa ter início. Okay. Mais informações, Ademar, rapidinho aqui no site da Federação, tá? ftf.org.br. Ok, vamos embora? Vamos embora, um abraço para vocês e até amanhã com o programa Esporte Mais. Até amanhã, um abraço a todos. Bom, e amanhã, após o Jornal do Meio Dia, estaremos de volta com mais uma atração do Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Um abraço para o Paulinho da Cordion, curtindo o programa Esporte Mais aqui nos estúdios. Um abraço, gente, até lá.